Olá, meus amigos e irmãos, a paz do Senhor. Nós estamos chegando mais uma vez aqui para louvar o nome daquele que vive e reina para todo sempre. E hoje, um tema especial, uma live especial para tratarmos sobre um assunto extremamente pertinente. Nós estamos aí chegando no Natal e há uma dúvida que permeia o coração de muitos cristãos. O cristão pode comemorar o Natal? E hoje nós estaremos trabalhando esse tema. E para isso, nós temos a honra, a satisfação de receber aqui conosco para nós discutirmos e aprendermos sobre esse assunto o meu amigo, mestre, pastor Pedro Pereira. Ele que é professor de teologia, mestre em teologia, ele vai estar aqui para nos ajudar, nos auxiliar, dirimir essas dúvidas. Pastor Pedro, seja bem-vindo. Mais uma vez, essa casa é sua e nós estamos trabalhando para apresentar e fazer o melhor para Deus. Pode fazer as considerações, falar, daqui a pouco a gente ora e começa a nossa live. Opa! Eu queria cumprimentar a todos os irmãos e todos que estão nos ouvindo com a doce paz de Cristo. Quero agradecer a oportunidade, o privilégio de estar contigo mais uma vez, meu amigo. Prazer é meu, pastor. É sempre um prazer, né? Nós estarmos juntos. E falando desse assunto tão palpitante, né, e tão necessário nesses dias, né? Há muita dúvida, há muita controvérsia e há muita publicação correndo pela internet, correndo pelos alguns livros. Então, hoje a gente quer tirar essas dúvidas aí. Vamos falar à luz das Escrituras sobre isso, tá certo? Perfeito. O que nos pauta é as Sagradas Escrituras. Nós sempre estamos dizendo que nós defendemos com unhas e dentes o que está aqui nas Sagradas Escrituras. E é o que realmente vale a pena. Não adianta o Jefferson chegar aqui, conjecturar e dizer, olha, mas eu... Não, vamos ficar com a Bíblia. A Bíblia fala melhor que nós. E eu quero te convidar a participar aí com a gente, assistir a nossa transmissão e você verá aquilo que Deus tem a tratar conosco. Seja bem-vindo e eu quero, antes de começarmos, te convidar a fechar os teus olhos, curvar a tua cabeça e juntos nós iremos orar ao Senhor pedindo que Ele nos dê direção e sabedoria para que consigamos ajudar, contribuir para dirimir as tuas dúvidas. Feche teus olhos, curve a tua cabeça e vamos juntos orar ao Senhor. Amantíssimo Deus e soberano Pai, nós estamos diante de Ti. Nós te louvamos, te bendizemos, te glorificamos. Te exaltamos por tudo quanto o Senhor é. Pedimos a tua misericórdia, a tua graça sobre as nossas vidas. Clamamos pedindo que o Senhor nos dê sabedoria e entendimento para que consigamos dirimir as dúvidas daqueles que estiverem nos assistindo. Pai, estenda as tuas mãos, cumpra o teu querer e faz a tua vontade em nós. É o que nós te pedimos e te agradecemos em o nome de Jesus. Amém. Meu pastor, diante daquilo que nós já até introduzimos aqui, falamos, né? Hoje nós estaremos trabalhando, conversando sobre o tema se o cristão pode ou não comemorar o Natal. Eu acredito que essa pergunta é até fácil de responder, mas dentro dela nós temos que primeiro entender o que é o Natal. E aí, pastor, o que é o Natal? Então, você vê, meu amigo, parece fácil para nós essa resposta, né? Pois por incrível que pareça... Para muitos não é. Não é. E muitas vezes, muitos cristãos são bombardeados com argumentos de pseudos cristãos que trazem a ele mais dúvida do que convicções. Exatamente, né? Pastor. Mas, respondendo a sua primeira pergunta, né? O que é Natal? A palavra Natal, etimologicamente, significa, vem do latim natalis, que significa nascimento. Perfeito. Então, quando a gente fala de Natal, no nosso contexto aqui, Natal de Cristo, ou seja, nascimento de Cristo. Então, aí já responde, o cristão pode comemorar o Natal? Ora, Natal de quem? De Cristo. Bom, se é de Cristo, todo cristão não só pode, como deve comemorar o Natal. É o nascimento de Cristo. Essa daqui, assim,
às vezes até me surpreende quando eu ouço alguns cristãos dizendo, mas Natal, comemorar o Natal, o nascimento de Cristo, não sei o... Mas quem falou que é o nascimento de Cristo? Né? Essa data, para muitos, irmão, pastor, e eu acho que é por isso que causa essa dúvida, e muito se ouve que o Natal tem uma origem pagã. Né? E aí, como que nós podemos falar? Aqui nós já até respondemos de uma certa forma, mas aí, o Natal é de origem pagã mesmo? Então, como nós estamos dizendo, nós estamos falando do Natal de Cristo, não é? Mas eu fico assim, impressionado com o esforço que se faz. Esses entendidos, entre aspas, eles gastam com esse assunto, querendo fazer uma correlação entre o Natal de Cristo com festas pagãs que existiam na Antiguidade. E aí começam a soltar um monte de argumentos e tal. O importante também é destacar, isso que eu acho que é importante falar, a maioria dos argumentos contra o Natal de Cristo, nota que eu estou falando de Cristo de propósito, tá? Perfeito, pastor. A maioria dos argumentos são dados por pseudos cristãos, principalmente pelos testemunhos de Jeová, né? E eu vejo, às vezes, em literaturas evangélicas, argumentos tirados deles. Lembrando que os testemunhos de Jeová, tudo é do diabo, né? A igreja, por exemplo... Eles nem creem em Jesus. Jesus não é Deus, né? A igreja é do diabo para eles, né? Todas as comemorações, né, de aniversários, etc., tudo é do diabo. Então, como é que você pode usar a base desse pessoal para poder argumentar contra o Natal de Cristo, né? Mas o que acontece é o seguinte: ela é de origem pagã? Veja, eu poderia fazer uma pergunta reversa para a gente primeiro responder pela lógica e depois a gente responde nas escrituras. Quase nada do mundo que nós vivemos é de origem cristã. Pensa comigo. O aniversário que você comemora do seu dia de nascimento, ele é de origem cristã? Existe algum texto bíblico dizendo para você comemorar o dia do seu nascimento? Não. Mas você comemora. E nem por isso, né? Agora, você sabia que é de origem pagã? Não. Não? Você sabia que festa de casamento é de origem pagã? Você sabia que bolo de aniversário é de origem pagã? Você sabia que gravata e terno que nós usamos no púlpito é de origem pagã? Você sabia disso? Inclusive, eu tenho as origens aqui, que o pai Google me ajudou, né? Eu trouxe para... Não, mas vale a pena, vale a pena. Só para a gente poder... por exemplo, o bolo de aniversário. Eu vou responder pela lógica. O bolo de aniversário surgiu na Grécia Antiga por ocasião das festas pagãs aos deuses, principalmente a deusa Ártemis. Eles começavam a preparar uma torta doce, com base de pão e mel, de forma circular, para representar a lua em comemoração à referida deusa da fertilidade. Daí surge o que nós chamamos hoje de bolo de aniversário. Agora eu falo, quando você faz um bolo de aniversário, comemora seu aniversário, você está comemorando, fazendo uma festa pagã? Não. Não. Você sabia que a comemoração de aniversário começou na Grécia Antiga? Começou na Grécia Antiga porque era uma festa que se comemorava a vida, agradecendo os deuses gregos. Agora, quando você comemora a vida no seu aniversário, você está fazendo uma festa pagã? De jeito nenhum. Não. O vestido de noiva, você sabia que surgiu por causa dos vestidos das rainhas da Escócia e da Inglaterra? Origem pagã. Agora, porque uma noiva coloca um vestido branco, significa que ela está adorando um deus pagão? Não. O terno foi criado na França no século XIII e espelhado pelo rei Luís XIV. Agora, quando eu coloco um terno, significa que eu estou sendo pagão? De jeito nenhum. A gravata era usada pelos soldados mercenários croatas a serviço do exército da França durante a guerra de 30 anos. Depois começou a ser usado em ocasiões formais. Até hoje nós usamos nos nossos púlpitos. Muito se usa. Agora, o fato de eu colocar uma gravata significa que eu sou pagão? Não. Não.
A aliança de casamento. Você tem uma aí, não? Aí. Aqui. Eu também tenho uma aqui. Ela foi inventada no Egito, cerca de 4.800 anos atrás, e era feita de juncos e raízes entrelaçadas em forma circular, e usavam como um anel para simbolizar a união. E somente no século IX depois de Cristo foi incorporado no mundo cristão. Só no século IX depois de Cristo ela foi. Você sabia que também começou-se a usá-la, o anel, no dedo esquerdo, né? No anular esquerdo? Por quê? Porque se acreditava na Grécia que ali naquele dedo passava uma veia chamada venia amoris, né? Que significa, segundo eles, fortalecia a união entre os casais. Agora, o fato de eu colocar uma aliança, fazer o casamento, né? E fazer o compromisso com a minha esposa, eu sou pagão? De jeito nenhum. Você está entendendo o que nós estamos dizendo? O fato de que no dia 25 de dezembro, no período da antiguidade, os romanos comemoravam o Dies Natalis Solis Invictus, ou seja, o dia do nascimento do Sol Invicto, que era uma festa pagã que tinha justamente no dia 25 de dezembro. Os romanos comemoravam o nascimento do Sol. Era uma festa do solstício de inverno. Você sabe, o inverno era frio, escuro e tal. E o Sol, ele rompia tudo aquilo e nascia. Aí ele chamava de o Sol invencível. Ele sempre rompia as trevas, né? Ele sempre vinha trazendo a luz. Então eles comemoravam como Deus. Em outras culturas, por exemplo, os persas tinham o deus Mitra, que era comemorado também em 25 de dezembro. Acontece que, com o Edito de Milão, no ano 313, quando Constantino, o imperador, se converteu, a mãe dele já era cristã, Helena, o que acontece? Como fazer com esses cristãos? Agora o império havia, né? O cristianismo cresceu. O império cresceu, o Edito de Milão declarou o cristianismo como religião oficial, que não era mais proibida. O que fazer com esses novos conversos ao cristianismo que vinham de uma cultura pagã que estava intrinsecamente ligada neles com essas grandes festas que haviam naquela época? No dia 25 de dezembro havia a festa do Deus Sol. Aí vamos ler Malaquias 4:2. Olha lá o que os nossos irmãos patriarcas perceberam. Veja lá. Para eles, o Deus Sol, né? O Deus Sol era um Deus pagão, era o Sol mesmo, era o Deus deles. Mas olha o que Malaquias diz. Mas para vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará trazendo cura em suas asas, e vocês sairão e saltarão como bezerros soltos do curral. O que eles fizeram? Ei, vocês que estão vindo ao cristianismo, esse sol que vocês adoram é pagão, é falso. Mas existe um homem que é o verdadeiro sol da justiça. Ele é o verdadeiro Deus. Então se trocou. O que a igreja fez na época? Em vez de comemorar o Deus falso, começou a se comemorar no Deus verdadeiro. O sol da justiça. Eu pergunto para vocês, isso é uma coisa boa ou uma coisa ruim? Excelente. Excelente. Em vez de apontar um Deus falso, a igreja começa agora a dizer, olha, não adorem mais um Deus falso, adore o verdadeiro sol da justiça. O sol da justiça, o sol invencível é Cristo Jesus. Glória a Deus. Então no dia 25 de dezembro de 336, foi comemorado o primeiro Natal, atribuindo o sol verdadeiro a Cristo. Ele é o verdadeiro sol da justiça que nasce para trazer luz para nós. Foi por isso que foi substituído então a festa pagã pelo Natal de Cristo. Aí eu digo para você, isso é ser pagão ou é cristianizar o paganismo? É trazer o ímpio para Cristo. Chamar ele para Cristo. Vocês entendem? Então, irmãos, nada, quase nada neste mundo é de origem cristã. A maioria das coisas, elas são de origem pagã. Mas não significa, porque ela é de origem pagã, que eu sou pagão, né?
Comemorar o nascimento de Cristo no dia 25 de dezembro, depois eu vou explicar quando que Cristo nasceu, mas 25 de dezembro foi só uma substituição da igreja. Em vez de adorar um Deus falso, agora nós vamos adorar um Deus verdadeiro. Perfeito. Foi isso que a igreja fez. É evangelização pura. Só isso. Entende? Então relacionar, mas 25 de dezembro era uma festa pagã. Era. Nós poderíamos até Agora nós cristãos comemoramos o Deus verdadeiro. Vamos pensar em Paulo, né? Quando Paulo chega diante... E esse altar aqui é para quem? Pronto. É para o Deus desconhecido. Esse é o meu Deus. Entendeu? Então ele estava fazendo um culto pagão. Que é falso, não é não. É o Deus verdadeiro que fez os céus e a terra. Foi mais ou menos isso que fizeram no século IV. Foi mais ou menos isso que os cristãos da época, os bispos, os homens de Deus na época fizeram. Olha que coisa Entende? tremenda. Então não é que estão... Porque o argumento... mas dia 25 é uma festa pagã, porque era Deus Mitra, era Deus Sol. Era. Você usou o tempo do verbo correto. Era. Agora foi apontado para eles que aquele Deus Mitra, ninguém nem lembra mais dele. Ninguém nem sabe quem é ele. O Deus Sol que os romanos adoravam, ninguém lembra mais dele. Mas veja no mundo inteiro. Quando se fala... Se alguém não lembra que dia 25 de dezembro fala de Jesus Cristo. É o aniversário de Jesus. Aleluia. Pastor, isso é tremendo. Pois é, pastor, como o senhor acabou de falar, né? E até mencionei o apóstolo Paulo, quando vai lá, mas e esse altar aqui é para quem? É para o Deus desconhecido. Esse é o meu Deus. Então, às vezes a gente perde a oportunidade de usar, mas é pagão. Não, vamos trazer para o nosso Deus. Vamos atribuir a quem merece. A ele toda a honra e toda a glória. Se é para glorificar ele, vamos glorificar. Nós adoramos a Cristo. Né? Exatamente. Agora, é interessante que esse pessoal aí, que fica proibindo o Natal porque diz que é de origem pagã, se esquece das profecias dos profetas do Antigo Testamento que já diziam que ele nasceria. Natalis. Né? É ignorar as profecias do nascimento de Cristo. Lembrando que o cristianismo ele é baseado num tripé, né? Sim. Que é o nascimento, a morte e a ressurreição. Esses três eventos, eles são fundamentais para o cristianismo. Se Jesus não tivesse nascido, estaríamos perdidos. Sim, exatamente. Se exatamente. Jesus não tivesse morrido, nós estamos perdidos. E se ele não tivesse ressuscitado? Então veja que é o tripé do cristianismo. Então o nascimento de Cristo é importante. E veja que ele foi predito. Se você puder ler aí, Isaías 9 e versículo 6, Isaías, veja, 600 anos antes já havia dito, já havia profetizado. Olha o que ele diz lá em Isaías 9, 6, é um texto bastante conhecido, né? A maioria dos irmãos cristãos conhecem esse texto, né? Olha lá, porque o menino nos nasceu, Natalis, né? Um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai eterno, príncipe da paz. Eu quero lá saber de Mitra, de Deus Sol. É ele que ia nascer, é ele que eu adoro. Veja lá Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Olha o que diz lá também. Miqueias 2. Essas são profecias que foram ditas muito antes, que formam esse tripé poderoso do cristianismo. Mas tu, Belém Efrata, embora pequena entre as clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado, distantes em tempos antigos. Para resumir, o nascimento foi predito. Ele iria nascer. Natalis é bíblico. Jesus teria que nascer. Sem Jesus ter nascido, nós estaríamos perdidos. Aí eu pergunto, isso não é motivo de comemoração e festa? Não é motivo de comemoração e festa? Para o cristão, sim. Pastor, eu posso comer no Natal? Não só deve. É um dever. Interessante, pastor, que assim, os argumentos utilizados para tentar desqualificar isso é fraco. E aí, é o que eu sempre falo, por exemplo, com relação à televisão e muitas coisas que a gente perdeu jogando, entregando para quem não devia. Exatamente. Aí, há muitas coisas que podem ser erradas, até pode,
mas é porque a gente entrega na mão de quem não devia. Exatamente. Se a gente tomasse isso e trouxesse pra gente e falasse, ó, o Natal não é panetone só, não. O Natal não é só presentes. O maior presente do Natal foi o nascimento de Jesus, Que é o Natal de Cristo. que é o real Depois vamos Natal. falar sobre a diferença dessas duas coisas. E aí, pastor, uma coisa que a gente sempre está vendo. Ah, mas vocês comemoram o Natal, mas comemoram até errado. Qual é a data que Jesus nasceu? Jesus nasceu no dia 25 de dezembro? Este é um argumento que muitas vezes utilizam. Né? Exatamente. Só antes de responder Sim. essa, tem um texto bíblico. Pode Ele falar. é muito importante para a compreensão das coisas. Veja lá, Eclesiastes 7:16. Eu queria que a gente fizesse menção dele, porque ele tem um princípio ali que é importante. Olha lá. Não seja excessivamente Justo, nem demasiadamente sábio, porque destruir a você mesmo. irá destruir a você mesmo. Veja Ok. 17. Não seja demasiadamente ímpio e não seja tolo, porque morrer antes do tempo? Outra versão diz, não seja demasiadamente ímpio, nem seja demasiadamente santo. Em outra versão diz, não sei se você achou outra versão. eu tenho aqui. Né? Mas o que está dizendo? Qual o princípio desse texto? O equilíbrio. O equilíbrio. A gente tem que ter equilíbrio. Sabe? Tem gente que quer ser santo demais, irmão. Tem gente que quer ser sábio demais e acaba fazendo besteira. Entende? Louco essa versão também. Então a gente tem que tomar cuidado. Bom, o texto. princípio é O esse. princípio é equilíbrio. É isso que o texto está dizendo. Equilíbrio. Seja equilibrado. Seja equilibrado. Veja na Fiel para ver. A Fiel diz louco. Louco. Então tá bom. O problema é o seguinte: o texto, na verdade, diz para a gente ser equilibrado. O que a gente precisa ter, irmãos, é equilíbrio. Né? Então, esses argumentos, geralmente tirados de pseudos cristãos, né, trazem muito estrago para a gente. Traz muito estrago para a gente. Porque não podemos confundir o Natal de Cristo com o Natal secular. A pergunta que você me fez foi a seguinte, né? Jesus nasceu dia 25 de dezembro? Certamente que não. Certamente que não. Mas deixa eu te fazer uma Outra pergunta. A gente sabe qual o dia que Jesus nasceu? Precisamente não. Não. Provavelmente, dentro de alguma observação da tradição, do Talmud e de alguns textos aqui e ali, a gente chega à conclusão que provavelmente Jesus nasceu em abril. Provavelmente. Por quê, pastor? Bom, a Bíblia diz que ele é o cordeiro que foi morto, né? Sim. Ele é o cordeiro pascal, é o símbolo de Cristo. Lembrando Perfeito. que o cordeiro pascal morria em abril e ele tinha que ser cordeiro de um ano, ou seja, ele nascia um ano antes, né? Então, geralmente, o cordeiro pascal, ele morria geralmente no mês do seu aniversário. Era uma ordenança de Cristo, que o cordeiro pascal, ele tinha que ser cordeiro de um ano, né? E geralmente, ele, quando morria a Páscoa em abril, significava que ele tinha nascido Um ano antes. o Talmud e algumas tradições dizem que provavelmente Jesus nasceu entre março e maio. A gente aponta abril porque foi exatamente quando ele morreu. A gente olha para o Cordeiro Pascal. Provavelmente Jesus nasceu em abril e morreu. Olha, eu vou dizer uma coisa aqui. Provavelmente Jesus pode ter morrido no dia do seu aniversário. Meu Deus. Você entende? Olha o presente. Então, era assim que o Cordeiro Pascal era morto. Né? Ele era morto. E Jesus era figura. E perfeita. E perfeita. Você pode ver, o Cordeiro Pascal, ele era tirado da família, ele era tirado do rebanho para a família. Cada família tirava um, né? Quando a família era pequena, podia usar um só para 2, 3 famílias. No 10º dia à tarde. No 10º dia de Nissan, de abril, à tarde. Uhum. E ele era a ordenança de Deus para Moisés. E ele era observado por 3 dias e meio pela família. Todo mundo passava e olhava. Porque o Cordeiro Pascal não podia ter defeito, não podia ter manchas,
Não podia ter alguma coisa que o impedisse. Ele tinha que ser puro. Ele não podia ter defeito, ele não podia ser cego, não podia ser manco. Entende? Então, ele era observado pela família. A família ficava observando. Até o menino ficava observando. Punha ele para andar, via se ele enxergava, se ele ouvia. Ele não podia ter defeito, ele tinha que ser perfeito. Né? Quanto tempo durou o ministério público de Cristo na Terra? 3 anos e meio. Onde foi observado por todos. Pelos religiosos, pelos fariseus. Então, alguém apontou algum defeito e um pecado em Cristo? Ele foi irrepreensível. E aí ele era morto no 14º dia à tarde, no dia de missão. Né? Se ele era a figura do Cordeiro Pascal, provavelmente Cristo também teria morrido no dia do seu aniversário ou no mês do seu aniversário. Rapaz. Porque ele era o Cordeiro Pascal. Entende? Agora, o problema de 25 de dezembro foi exatamente pela necessidade de, como não sabemos exatamente a data e não temos como saber, o problema aqui não é a data em si, é o fato em si. O problema não é quando, mas o fato dele ter nascido. É isso que precisamos comemorar. E aí precisava ser substituída essa festa pagã, que era muito popular, e já que não sabíamos, colocamos então a data. E até hoje todo mundo cristão comemora, já que não sabemos exatamente a data, nós adotamos O dia essa 25 data, de o dia dezembro. 25, que ele é o verdadeiro sol da justiça, então nós adotamos como dia para celebrar. E aí eu fico, meu irmão, não sei se estou falando muito. Posso continuar? Não, pode continuar. Não sei se, Eu estou aqui. eu fico impressionado, porque tudo se repete. Naquela época que Cristo nasceu, ele foi desprezado e ignorado. Não teve nem aonde nascer. Nasceu Não na tinha manjedoura. vaga em lugar nenhum, devido ao censo, né, que foi feito, a cidade estava muito cheia. Aonde foi que Jesus nasceu? Numa manjedoura. Uma manjedoura, numa estribaria, meu irmão. Sabe? Porque não tinha lugar para ele. E quem estava presente ali? Os pais Só. Certo? e os depois animais? os animais. Ele foi ignorado quando nasceu. E sabe o que Deus fez então? Comunicou os pastores para ir Entendeu? adorar. Alguém tinha que dar glória a Deus, alguém tinha que fazer festa nesse dia. Então, lá em Lucas capítulo 2, versículo 8 em diante, nós vamos ver o que aconteceu. O Senhor, percebendo que o nascimento estava sendo desprezado pelos homens, sabe o que o Senhor Deus fez? Chama os anjos. Ah lá. Chama os anjos, já que os homens ignoraram, chama os anjos. Olha lá, havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhe e a glória do Senhor resplandeceu o rosto deles e ficaram aterrorizados. O anjo do Senhor. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo. Olha lá, estou trazendo boas novas de alegria. Aleluia. É momento de festa, gente. Detalhe. Para vocês. De grande. Alegria para vocês, homens, e vocês não estão atendendo. Não é só alegria, é de grande alegria. São para todo o povo. Aleluia. Continua, olha lá. Aí, ó, hoje na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo Senhor. Natalis. Natalis precisa ser comemorado. Natalis é dia de grande festa e de grande alegria. Vamos lá. Olha lá. Isto servirá de sinal para vocês. Encontrarão um bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. Né? Os homens ignoraram. De repente, de repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens. Aos quais concede o seu favor. Você entende isso? Já que os homens ignoraram, o Senhor chama anjos para fazer festa. E sabe o que está acontecendo hoje, meu irmão? Muitos pseudos cristãos, sabe, induzidos pelo próprio Satanás, estão querendo que Cristo morra, que não seja comemorado mais o nascimento de Cristo. O que é isso?
Você entende? Calando-se. Isso é espírito do anticristo, irmão. Eu acho que aí a gente já até está entrando aqui numa outra pergunta que a gente pode responder. Vamos lá. Quando nós podemos dizer que quando começar a satanizar o Natal? Né? Porque é isso que está acontecendo, pastor. Né? A gente deixa de atribuir a quem de direito a honra para Se dar... alegrar, fazer Exatamente. Festa. Olha aí que nós acabamos de ler. Glória a Deus nas alturas e paz na terra. Nós deixamos de adorar a Deus pelo nascimento de Jesus e passamos a atribuir o paganismo, isso e aquilo. Olha o erro. Olha onde a gente está se encaminhando. Isso é um perigo, isso é um perigo. Deixa eu te dizer uma coisa. Só retornando um pouquinho só, Jesus não pode ter nascido dia 25 porque é impossível. Quem conhece Israel, ou pelo menos por leitura, sabe que essa data, né, dezembro, janeiro, fevereiro, em Israel, ela faz temperaturas abaixo de zero. É muito frio. Muito frio. E a temperatura não mudou daquela época para cá. Você vai em Israel hoje também é a mesma coisa. Então, veja, os pastores não poderiam estar no campo se fosse essa época. Perfeito. O Talmud, ele ensina que os pastores iam para o campo em março e só retornavam a trazer de novo para o aprisco os animais, fechá-los, em novembro. Porque exatamente dezembro, janeiro, fevereiro era muito frio e não tinha como nem pastorear no campo, nem deixar o rebanho no campo. Então é lógico que Jesus não nasceu dia 25 de dezembro, mas provavelmente abril. Né? Então você vê. E outra coisa, a Bíblia diz que quando ele nasceu na manjedoura, ele foi só coberto com um pedacinho de pano. Quer dizer, ele envolto em panos. não poderia. Então essa data é improvável, muito bem, a gente não sabe, então a gente adotou 25 de dezembro exatamente por aquilo tudo que eu disse. Quando é que começou essa satanização do Natal por algum segmento que eu tenho até vergonha de dizer que é evangélico? Segundo a história da igreja, foi de 1990 para cá, exatamente com o aparecimento dessas igrejas neopentecostais, né? E com o crescimento das heresias dos pseudos cristãos, como por exemplo os Testemunhos de Jeová. Os Testemunhos de Jeová não são cristãos. Eles negam a divindade de cristãos, são cristãos. Então a gente chama eles de pseudo-cristãos, porque se eles quiserem perdoe-me aqui, pastor, no caso dos Testemunhas de Jeová, que eles não acreditam no Jesus como Cristo. Eu não posso nem chamar eles de pseudos cristãos, porque eles não levam esse pseudo no... Eles dizem que são cristãos, entende? Então a gente chama de pseudo-cristãos. Eles se intitulam. Mas não são. São. É deles que saem todos esses argumentos aqui que eu disse. É deles que saem essas barbáries, essas idiotices. Porque se você prestar atenção, quantos anos você tem de crente? 40. 40 anos de crente. Se você prestar atenção, põe a tua memória para funcionar, antes de 90, nunca nenhuma igreja evangélica questionou o Natal. É fato. Quando você era pequeno, quando chegava o Natal, a primeira coisa, cantata, não era? Era teatro. É verdade. Era músicas, né? Era um momento propício para eu lembro-me daqueles discão que chegava na época de Natal, se colocava na vitrola. A história da igreja, nenhum pai da igreja, nenhum reformador, ninguém questionou o Natal, ninguém colocou em dúvida a festa do Natal ou atribuía o Natal a uma coisa pagã. Ninguém. Isso começou agora, recentemente, em 90 para cá, com o surgimento principalmente das neopentecostais, que são pessoas, não sei, às vezes a gente fica meio assim, mas na minha opinião, tá? Então eu vou livrar todo mundo. Na minha opinião, a maioria são semi-analfabetos de Bíblia. Isso é fato. Sabe? Isso é fato. Não leem a Bíblia, não buscam a Bíblia, não entendem a palavra de Deus, né? Interpretam muitos textos de forma completamente errada. E aí o que acontece? Aí fica trazendo esses lixos de pseudos cristãos e depois jogam para o povo.
E depois disso começou então a surgir tantos periódicos, vídeos no YouTube e tal, paganizando o Natal ou satanizando o Natal, que é uma coisa absurda, né? Uma coisa absurda. Então, foi nessa época para cá, né? Porque antes você nunca ouviu ninguém recriminar a celebração do Natal. E assim, eu até pouquíssimo tempo, eu não esqueço disso. Um dia eu gosto de cantar, eu gosto desses... Coisa maravilhosa. E eu marquei na igreja que a gente iria fazer, e um dos obreiros chegou para mim e disse: pastor, eu não concordo. Isso é pagão, isso é um culto pagão. Já bebeu de água errada. Já. Eu falei: meu irmão, e eu lembro a resposta que eu dei para esse irmão ainda. Eu falei: querido, como esse Cristo nasceu, primeiro? Se você quiser atribuir a outros deuses ou a outra coisa, você pode atribuir. Mas eu estou comemorando o aniversário de nascimento do meu Cristo. Agora, se existem outros comemorando, o problema é deles. O meu é de Jesus. Eu queria que você lesse 1 João 4,3, para você ver o Espírito que está sobre esses últimos dias. Olha aqui, a Bíblia já dizia isso. 4 e 3. 1 João 4 e 3. Eu fiz questão de achar aqui porque eu não lembrava de cor. 1 João, não é João. Primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 3. Lembrando que as epístolas de João foram escritas para combater as heresias do primeiro século. Você lembra disso? Sim. Né? Então vamos lá. 4 e 3. Olha o que João diz. Em 1 João 4, versículo 3. Mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Continua. Esse é o espírito do anticristo, acerca da qual vocês ouviram, que está vindo. Nessa época aqui já está. E agora já está no mundo. Por quê? Porque qual é a intenção do espírito do anticristo? O anticristo, você sabe que a carta de João foi exatamente para combater os gnósticos que negavam a encarnação de Cristo, dizendo que Cristo não era carne, só parecia, sim, mas não era. Porque isso faz parte da estratégia de Satanás. Porque se você nega que o Deus verdadeiro se tornou homem, habitou entre nós, morreu como homem para nos salvar, que é o plano da salvação, se você nega isso, você negou a salvação. Entende? Então, a primeira coisa é negar a encarnação de Cristo. Ora, o Natalis é o quê? Nascimento de Cristo. A encarnação do Deus vivo. O Deus vivo veio e se encarnou e habitou entre nós. Entende? Essa data ela tem que ser comemorada porque é a data que Deus escolheu. Paulo diz assim, que... como é que Paulo fala? É que esqueci o texto, ele diz que Deus reservou para os últimos dias, né? E apresentou aquilo que estava oculto, que é exatamente isso, Deus verdadeiro habitando entre nós. Aleluia! Você entende o que eu estou falando? Então, a gente, quando comemora o Natal, a gente está dizendo assim: ei, o Deus verdadeiro se encarnou. Quando eu nego, ou eu tento negar isso, ou eu tento encobrir isso, ou eu tento impedir que se comemore isso, isso não é nada mais, nada menos que o espírito do anticristo. E nós precisamos tomar cuidado. Cuidado. O anticristo, ele quer negar a encarnação de Cristo para todos os efeitos. E negar o Natal é negar a encarnação de Cristo. É tirar a divindade do próprio Cristo. Daqui a pouco nós não vamos comemorar, ou ele não nasceu, ele não veio. E todo espírito que não confessa que Jesus não procede de Deus, ou que Jesus não veio de Deus, é o anticristo. Veja, entende? Então, é só para a gente ficar esperto, porque o espírito do anticristo está aí. De 90 para cá começou essa onda, né? Essa febre de ficar satanizando o Natal. Isso é um absurdo, gente. Isso é um absurdo. O cristão que se preza, não só, vou repetir a frase, vai virar jargão. O cristão que se preza não só pode, como deve comemorar o Natal. Veja, ele está comemorando o quê? A encarnação.
a encarnação do Deus vivo como homem. Né? E tem mais um detalhe, né? Se talvez para essa pessoa que de repente prega essa bobagem, perdoe-me aqui, pastor, Mas é bobagem. Essa bobagem que não se pode comemorar o nascimento de Jesus. Normalmente eles falam no 25 de dezembro, nós já respondemos aqui. Mas a pessoa tem que entender que o mundo está tentando tirar Jesus do mapa. Exatamente, é isso que eu queria dizer. Você foi o melhor que eu. Você entende? O espírito anticristo, ele quer apagar a imagem de Cristo, o nome de Cristo, os atos de Cristo, tudo que Cristo fez. Porque, veja, qualquer lugar do mundo, você falar o nome de Deus, você entra e sai. Uhum. Quer arrumar inimigo? Fala o nome de Cristo. É verdade. Porque nele está a salvação. Entende? Aprove Deus que fosse através de Cristo. Então você fala de Cristo em qualquer outro lugar, gente, Satanás se enfurece. E ele está tentando de todos os modos apagar da história. Ele fala para mim, esse mesmo cidadão que falou para você que não pode porque é festa pagã. Ele comemora o aniversário dele? Todos os anos. Tá. Dele, dos filhos, da família. Ele comemora o aniversário de casamento dele? Ele come bolo de casamento? E gosta, hein? Gosta. E gosta. Olha só. Eu não vou citar teu nome, não, mas que tô com vontade, eu tô. Será que ele comemora o dia do pastor, o dia da Bíblia? Todas as datas podem se comemorar? Só não o nascimento de Jesus? Ai, meu Deus. Pastor, para esse cidadão ou para estes cidadãos, quais os motivos ou razões para se comemorar o Natal? Olha, Vamos enumerar algumas aí. primeiro que é o seguinte, quem sataniza o Natal, eu não tenho dúvida que está pregando um outro evangelho. E a Bíblia diz que toma cuidado para pregar outro evangelho, porque isso nasceu, Natalis. Foi profetizado que isso nasceu. O tripé do cristianismo está baseado no nascimento, está baseado na morte, está baseado na ressurreição. Se nós que ignorarmos o nascimento, o livre e espontânea vontade, lembrando que naquela época, quando os homens eles ignoraram, o próprio Deus mandou os anjos fazerem festa. Jesus falou assim, se alguém não glorificar meu nome, até as pedras vão glorificar. Né? Então vamos acordar, meu irmão, vamos acordar. Né? Se há uma data que foi estipulado pelo cristianismo de forma mundial, que é no dia 25 de dezembro, já que nós não sabemos exatamente a data, vamos comemorar dia 25 de dezembro todo mundo. Sem dizer que comemorando o Natal é um momento propício. Para quê? Para a evangelização. O mundo todo está sensível, irmão. Não é? O Natal não é comemorado aqui no Brasil, é comemorado no mundo inteiro. E nesse momento, as pessoas estão mais sensíveis, mais carentes. As pessoas elas se focam mais, elas se voltam para a família, elas se voltam para reflexão. E nesse momento, então, que a gente tem que apontar. A igreja tem obrigação de apontar. Olha, esse dia é Cristo. Ele nasceu. Ele nasceu para nos salvar. Entende? Olha a grande oportunidade que a igreja tem de evangelizar. Muitas vezes a pessoa não vai na igreja. Mas se o filho que vai na igreja convidar o pai, vai ter uma cantata. Lá você vai falar de Cristo, cantar Cristo. Ah, com certeza. Pai, eu vou fazer uma peça, eu sou um membro do teatro. Lá. Eu vou ser um dos pastores. Você vai para mim? Você vai me ver? Aí o pai vai lá. Ele nunca vai na igreja, mas ele senta lá, ele vai ouvir o quê? A história de Cristo. Meu Deus. Cristo nasceu, Cristo viveu, Cristo... Veja, é momento da igreja levar a Cristo. Aí vem um ignorante e diz que... Não se pode. Isso é pagão. Pagão falar de Cristo, pagão lembrar de Cristo. É perder a oportunidade. É literalmente, pastor, perder a oportunidade. E eu fico muito... Perdoe-me aqui, mas eu tenho que falar isso. Eu não aguento. É difícil para mim, porque eu falei aqui que eu tenho 40 anos de cristão. E eu vi, durante a minha caminhada
durante... Não tem coisa que ficou marcada na sua história? Gente, é inacreditável o quanto de oportunidade nós perdemos. Nós perdemos. Nós jogamos fora tanta coisa que a gente podia... Tudo. Exato. Televisão é coisa do diabo. Aí o diabo veio, tomou posse e hoje a gente tem que garimpar para achar alguma coisa que preste. Por quê? Porque nós entregamos na mão dele. Satanizamos o rádio, satanizamos Tudo. a TV, satanizamos tudo. E agora a gente tem que estar nadando contra a correnteza para tentar trazer algo bom para dentro da igreja. Por falta de... Ei, Jesus amado. Sabe? Mas isso tem que ser falado na igreja, irmão. Eu acho que falta muito isso, sabe? Eu percebo também que tem muita gente sem argumento para debater com esses irmãos que bebem de água suja. Porque é beber de água suja, né? Sim. Eles leem os argumentos desses pseudos cristãos e depois trazem para a igreja como se fosse verdade. Não, a gente tem que refutá-los, a gente tem que mostrá-los, trazê-los à luz. Venha cá. E a pergunta sua, que eu nem lembro mais qual é, porque nós já falamos... As razões para poder adorar, para comemorar o Natal. Continuando aqui, pastor, eu volto a fazer a pergunta que a gente que fica no ar. Quais as razões ou quais razões nós temos para comemorar o Natal? Biblicamente falando, primeiro, o nascimento de Cristo foi profetizado pelos profetas. Perfeito. Então está na Bíblia. Perfeito. Ele nasceu. Natalis, nascimento. Então, se foi profetizado o nascimento, Jesus nasceu, é motivo de comemorar. Não é? Se o tripé do cristianismo é o nascimento, a morte e a ressurreição, por que comemorar a morte e a ressurreição e não o nascimento? Mas Jesus não nasceu dia 25 de dezembro. A data não importa. Importa o fato. O cristianismo estipulou uma data, então vamos comemorar naquela data o nascimento de Cristo, haja vista a gente não ter convicção exatamente da data. A segunda coisa, inclusive nós já lemos, né? Isaías 9:6, Miqueias 5:2 e outros. Outra coisa, o Natal, o nascimento de Cristo, o propósito, os anjos falaram lá, o anjo falou lá, o anjo Gabriel falou lá, é para a alegria de todo o povo, dos homens. Exatamente. Então, é para os homens se alegrar. Veja que o próprio anjo disse isso. Está lá em Lucas, capítulo 2, versículo 9. Não precisamos nem ler, que a gente já lemos. Já lemos. Né? Lemos agora. Então está lá, quem quiser ler em casa, está lá em Lucas 2, 9 a 15. É para a alegria de todo o povo. Porque Cristo nasceu, o nosso Salvador nasceu. O nosso Salvador nasceu, então o anjo disse, é para a alegria de todo o povo. E o povo não se alegrou, então os anjos vieram e cantaram em nosso lugar. Será que vamos deixar os anjos ficar cantando de novo? Vamos cantar, minha gente. É hora de cantar, é hora de se alegrar, é hora de festa, é hora de alegria, certo? Por quê? Porque Cristo nasceu. Outra coisa, o Novo Testamento, ele incentiva o nascimento de Cristo, falando do nascimento de Cristo. E isso não significa que é uma invenção de Constantino. Não, a Bíblia fala. Não foi Constantino que inventou que Cristo nasceu. Porque muitos dizem, foi os romanos que inventaram, foi a Igreja Católica que inventou isso. Não, Jesus nasceu. Ou Jesus não nasceu? Está lá, Lucas 2:13, Mateus 2:1. Então, é motivo de comemoração, de celebração, perfeito. Certo? Outra coisa, o nascimento de Cristo retrata a encarnação, que é muito importante dentro do cristianismo. Cristo é o verdadeiro Deus e o verdadeiro homem. O Natalis é a encarnação. Então vamos comemorar a encarnação. O Deus verdadeiro se humilhou, não é isso que está lá em Filipenses 2:11? Exatamente. Né? Se humilhou a si mesmo, né? E se encarnou, gente. Então é motivo de festa, é motivo de alegria. E nós cristãos temos que se alegrar. Porque a Bíblia diz lá em João 1:14 que esse evento é a glória do unigênito do Pai, que cheio de graça e de verdade se manifestou. Olha como João diz. Veja, cheio de graça e de verdade, o unigênito do Pai se manifestou entre nós.
Então, é motivo de comemorar? Sim, é motivo de comemorar. Ah, mas nós não sabemos a data. Eu já disse, a data não importa. Não importa o fato, o evento. Jesus nasceu. E o Natal que comemoramos não é Natal secular. Se eu perder o É o Natal de Cristo. Se eu simplesmente disser, eu não posso comemorar no dia 25, porque eu não sei qual a real data. Então você não vai comemorar nunca. Porque você não sabe Ou pergunta para ele, que data então que você vai comemorar? Você porque... tem outra data? Faça que nem os judeus. Olha que coisa interessante. Esse aqui eu queria que você pusesse na tela. Pois não. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7. É o tempo em que vivemos, sabe? Nós precisamos tomar muito cuidado com isso, sabe? Olha lá. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. O que eu queria enfatizar é: o ministério da iniquidade já está entre nós. Isso é uma injustiça, ficar atribuindo o Natal de Cristo ao paganismo. Como se Cristo não tivesse nascido, como se as Escrituras não tivessem falado do nascimento, como se os profetas não tivessem profetizado, como se esse evento não tivesse acontecido. Você acha que só foi uma simples imitação de uma festa que tinha no tempo da antiguidade ao Deus Sol? Gente, onde nós estamos com a nossa sabedoria? Vamos melhorar. Certo? Tem um Olha, texto você aqui sabe o que a Bíblia diz? Que Deus amou o mundo. de uma tal maneira. Que deu. Oh, aleluia. Então, esse dia Natal foi o presente que Deus deu aos homens. Ignorado pelos homens, os anjos vieram cantar, porque era para a alegria de todo o povo, pastor. Se tem um dia que nós devemos se alegrar, festejar, comemorar, junto com a família, trocar presentes, se abraçar, falar de amor, falar de perdão, agradecer, Eu acho sabe? que Ações de esse- graça. esse- É o Natal. É o Natal. Entende? É o Natal de Cristo. É nessa data que nós precisamos valorizar tudo isso que foi dado por nós, por graça. Por graça. Então eu continuo dizendo, pastor, todo cristão que se preza não só pode, como como deve. deve comemorar o Natal. E comemore com cantatas, com louvores, com teatro, com evangelização. Olha, coloca a boca no trombone, meu amigo, e anuncia essas boas novas a todo o mundo. Ei, nasceu hoje Cristo, o Salvador. Nasceu para te salvar, nasceu para me salvar. Entende? Se você não está fazendo isso, que dia você está fazendo? Ou quando você vai fazer? Então, por favor. Se não pode ser no dia 25, você vai fazer quando? Quando? Por Você vai favor. criar uma data, vai criar um novo calendário para Meu você Deus comemorar? do céu, por favor. Por favor. Interessante. Todos os fatos importantes ao cristianismo devem ser comemorados, né? É interessante que o povo judeu ele não enfatizou muito o nascimento de Cristo, porque na cultura judaica, não sei se você sabe disso, na cultura judaica a ênfase é na concepção, não é no nascimento, tá? Você veja que a Bíblia ela enfatiza mais a concepção. Mas é uma cultura judaica. Isso não significa que não tem que se haver festa. O próprio Deus mandou fazer festa. Os anjos vieram e disseram: faz festa. Comemora. Comemora. Cante. Ele nasceu. E o texto ainda deixou claro: glória. A Deus. Glória a Deus nas alturas. Para todo o povo. Então, você que tem dúvida se pode ou não comemorar o Natal, Pode e deve. tá aí, ó. Você quer razão maior que essa? Pode e deve. Jesus nasceu. Se encarnou. Jesus nasceu, ele tomou forma de homem. E o principal, por você. E ele só morreu porque nasceu. Exatamente. Entende? Ah, mas vamos enfatizar a morte, não o nascimento. Bom, mas se ele não tivesse nascido, querido amigo, Ele não teria morrido. morrido. E tampouco ressuscitado. Tudo isso faz parte do plano. É o Ele tinha tripé. que nascer,
ele tinha que morrer e ele tinha que ressuscitar. É o tripé que o senhor começou aqui a nossa conversa. Né? Sem nascimento não haveria morte, sem morte. A ressurreição, se comemoramos a morte, comemoremos também o nascimento, porque foi um ato divino, um presente de Deus à humanidade. Será que somos tão ingratos de alguém nos dar um presente tão valioso e nós ignorarmos? Puxa vida! E tem pessoas que não valorizam. É isso que muitos cristãos estão fazendo. Oh, Jesus, tem misericórdia. Nos perdoe. Nos perdoe. Pastor, tem uma pergunta aqui, que é a seguinte. Essa é interessante. Existe diferença entre o Natal cristão e o Natal secular? É aí que está a confusão. Aí que está a confusão. Muita gente deixa de comemorar o Natal de Cristo. Lembra que eu sempre estou enfatizando de Cristo? Porque alega que o Natal é consumismo, o Natal não é mercantilista. É mercantilista. Veja, não confunda o Natal de Cristo, Natalis, nascimento de Cristo, com o Natal secular comemorado pelo mundo. Natal de Cristo não é gnomo, não é Papai Noel, não é? Não é só come e bebe, não. O Natal de Cristo é a encarnação de Deus como homem para nos salvar. Perfeito. Como cristãos, eu posso comer, eu posso beber, eu posso fazer festa, mas eu vou atribuir aquela festa, aquela alegria ao nascimento de Cristo. Se tem alguém que tem que falar qual é o verdadeiro sentido do Natal, é a igreja. E se a igreja se calar, o que sobra? O Natal secular. É o que está acontecendo hoje. Noel. É o que está acontecendo hoje. Se eu não falar na igreja, nas cantatas, nos teatros, nas festas natalinas, se eu não falar, ei, irmão, isso aqui não é o velhinho de barba branca. Não, isso aqui é Cristo. Quem que vai falar? Quem vai falar, irmão? Exatamente essa minha briga, pastor. Entende? Não confunda, querido irmão. É aquela câmera? É. Não confunda, meu querido irmão, Natal secular com o Natal de Cristo. Nós cristãos devemos comemorar o Natal de Cristo. Ensinar a nossos filhos que Natal não é comes e bebes apenas, que Natal não é troca de presentes apenas, que Natal não é consumir desenfreadamente. Não, Natal não é isso. Natal é o nascimento de Cristo. Comemore, valorize isso. Valorize isso e fale de Cristo. Não podemos nos calar. O nome de Cristo precisa ser propagado, precisa ser anunciado. Precisamos fazer como os anjos fizeram, cantar e dizer: Cristo nasceu para nos salvar. É esta o real motivo nosso, né? O Natal secular inventa gnomo, inventa duende, inventa velhinho que mora em Polo Norte. Tudo bem, uma criatividade, tudo bem. Mas não é por causa disso. Lembrando que Satanás gosta de imitar tudo que é de Deus. Exatamente. Se você olhar aquilo, se nós olharmos aquilo que Deus faz, se você perceber, Satanás ele faz um paralelo, né? Existe a Trindade, vai ter o trio satânico. Exato. Não é? Se o Pai, né, o Filho e o Espírito Santo existe o diabo, o anticristo e o falso profeta. Né? Você vê como no centro de Macumba se imita manifestações espirituais verídicas. Né? Eles fazem lá e tal, parece que... Né? E em muitos lugares Satanás imita. E em muitas histórias de povos e mitos, existem coisas que são muito parecidas com o que está na Bíblia. Exato. Porque ele imita. Agora, não significa que vamos satanizar o Natal. Satanás se apropria dessa festa cristã verdadeira e autêntica, e inventa um monte de coisa, põe duende, põe não sei o que lá, e agora por isso nós vamos nos privar de comemorar o Natal de Cristo. Não, está errado. Jamais, jamais. E não vamos parar aqui. Nós vamos continuar pregando e falando. Olha, Natal é o nascimento de Cristo. Comemore, valorize. Mas não esquece o secular. O nosso Natal é Cristo. O nosso Natal é Cristo. Vamos lá, pastor. Tem mais uma pergunta aqui. É muito boa. Né? Todas que aqui estão são excelentes.
excelentes, né? Onde está escrito na Bíblia para comemorar o Natal? Então, você veja, existe pessoas que elas são tão infantis, né, que o argumento dela é esse. Onde está escrito na Bíblia? Ele quer um texto que diz assim, ó: ei, povo cristão, no dia 25 de dezembro comemore o Natal. Gente, nem tudo na Bíblia é de forma ordenativa. Lembrando que a Bíblia, ela é análoga. Perfeito. É análoga. Nem tudo na Bíblia está de forma ordenativa direta. Nem tudo. Né? Por exemplo, a Trindade existe, mas você não vai encontrar ela descrita a palavra Trindade. Né? Então, agora, de forma análoga, a gente vê os anjos, como eu já disse, adorando a Deus, dizendo que essa alegria é para o povo. Né? De forma análoga, nós vemos que foi um presente que Deus deu para nós. Eu não lembro agora qual passagem que fala dos pastores, que quando eles tomam ciência que o anjo anuncia, eles saem proclamando. É Lucas lá no finalzinho do versículo. Exatamente. Texto, né? Eles proclamam, eles faz com que todos saibam daquilo dali. Por quê? Só por saber? Não. Se nós for fazer tudo que está escrito literalmente e de forma ordenativa, então onde está escrito que você tem que comemorar o aniversário do seu pastor? Ou o seu próprio aniversário. Onde está escrito que você tem que casar de forma como a gente casa hoje? Onde está escrito? Que tem que ter festa, que tem que ter um papel, um documento. Onde está escrito? Então, nem tudo que fazemos e comemoramos e festejamos está escrito de forma direta e clara nas Escrituras. Lembrando que a Bíblia é análoga. Né? A gente entende pelas Escrituras as coisas. É lendo as Escrituras que a gente entende. A gente lendo as Escrituras de forma coerente, a gente vai perceber que essa data é uma data importante, que essa data é uma data que foi um presente de Deus para a humanidade, que se Jesus não tivesse nascido, nós estaríamos perdidos, que Ele é a luz que veio nos tirar das trevas. Então, é um dia de ação de graças, é um dia de nós comemorarmos, né? Um dia de nós relembrarmos isso e darmos glórias ao nome do Senhor. Aleluia. Eu acho que eu respondi, não? Sim. Agora vem uma pergunta aqui, pastor, bem polêmica. Né? Eu diria polêmica porque nós vamos tocar... É excelente, é excelente. Ela é polêmica porque ela vai tocar em alguns pontos que os evangélicos normalmente batem de pau de quina. O que podemos dizer sobre os símbolos do Natal? Como árvore, luzes, estrela, anjos, né? O que o senhor pode dizer a respeito disso? A Bíblia é cheia de símbolos. Né? E toda verdade, ela é usada de figuras de linguagem. Né? Ela facilita o entendimento das coisas. Uhum. Né? Jesus mesmo usou muitas figuras de linguagem. Perfeito. E figuras, né? E tipos e antítipos, né? Jesus usou a árvore lá, a figueira, como se fosse ele. Uhum. E muitas coisas que na Bíblia a figura de linguagem está presente. Os símbolos, já está dizendo aí, os tipos, né, os símbolos do Natal têm dizer ao Natal. Por exemplo, por que usamos a cristandade, culturalmente os cristãos utilizam uma árvore no Natal? Por que isso é feito? Você sabe que na Europa o inverno ele é rígido, né? Cai aquela neve e tal. E ele traz como símbolo, né? O inverno sempre é símbolo, né? A noite sempre é símbolo de coisas ruins, de lutas, tribulações, dificuldades, né? A árvore, a única árvore que resiste todos os intempéries, os reveses do tempo e tal, é o pinheiro. Né? Você vê que pode estar aquela neve, aquele tempo ruim, e você vê o pinheiro, as suas folhas estão verdes. As outras secaram, morreram. Ela está verde.
E ela é assim, ela aponta para onde? Pro alto, pro céu. Então os cristãos primitivos olharam aquilo e viram que era um símbolo de Cristo. Quando Cristo nasceu, ele aponta para quem? Pro céu. Pro céu. Não é? Quem está em Cristo, quem vive Cristo, quem anda Cristo, quem se alimenta Cristo, pode vir o que vier, irmão. Aconteça o que acontecer, nós permaneceremos vivos. A Bíblia diz que ele veio para dar vida e vida com abundância. Independente do que nos cerca, nós temos vida abundante. A árvore, ela simboliza a vida. Por isso que os cristãos, de forma cultural, usam uma árvore de símbolo natalino no dia do Natal. A árvore, ela é símbolo de vida. Né? Ah, mas isso aí era usado... Eu já falei. Mundo cristão é mundo cristão. Quando eu ponho uma árvore na minha casa, eu estou sendo pagão? Não. Eu estou adorando uma divindade pagã? Não. Eu estou dizendo e ensinando para os meus filhos. Olha, assim como essa árvore tem vida, embora numa situação ruim, Jesus veio para nos trazer vida no mundo de trevas. Quem se alimenta de Cristo tem vida. Jesus disse: eu sou a videira verdadeira e vós sois as varas. Quem está em mim? Quem está em mim? Nova. Não é? Dá muito fruto. Exatamente. Ou seja, continua vivo. Continua vivo. Então, meu irmão, a árvore no Natal, ela é usada como símbolo de vida. Ei, irmão, pode comprar uma árvore e pôr lá na sua casa, não tem problema não. Você está dizendo para o mundo: Cristo é vida e me traz vida. Eu celebro com Cristo a vida. Tá respondido, Guilherme? A estrela é outro símbolo. O que trouxe... Eu só estou fazendo a colocação aqui, pastor, porque o Guilherme tinha mandado, acabou de mandar a pergunta. O senhor respondeu em cima do ato. O senhor parece até que está valendo. Em vista disso, podemos usar a árvore de Natal? Pode. A árvore é um símbolo. Né? Jesus usou muitos símbolos, até o pão. Essa é a minha carne. O vinho. Jesus usou muito. A árvore, os cristãos do mundo todo usam como símbolo de vida. Símbolo de vida. Porque se você observar, é a única árvore. Uhum. É a única árvore que permanece viva, verde. Embora tudo possa ser o contrário. Tudo tenha morrido no inverno. Ela está lá. Entende? É interessante. Interessante. Eu tenho na frente da minha casa, eu não lembro o nome exatamente dela, mas é um pinheiro, uma espécie de um pinheiro. E o senhor falou aqui, eu estou tentando lembrar de quando, desde que eu plantei, quando eu vi ela com a folha feia, com a folhagem feia. Não tem. Não vê. Ela é sempre verdinha mesmo. Mas quem está em Cristo é assim, irmão. Não morre, mas tem vida. E vida abundante, Jesus disse. É. Você entende? Florescendo, Por sempre isso lindo. que no Natal, quando proclamamos que Cristo é a nossa vida, nós colocamos a árvore. Quando o seu filho olhar para aquela árvore, você vai dizer: filho, essa árvore simboliza a vida em Cristo. Se você estiver em Cristo, meu filho, você não morre. Você continua vivo. Entende? Esse é símbolo cristão, não é pagão. É cristão. Bom, se o macumbeiro pegar a árvore, jogar lá e fazer uma oferenda lá, o problema é dele. Ou a árvore não é de Deus? Ou a árvore não é criação de Deus? Agora, se Satanás usou a árvore para outras coisas, o problema é dele. Entende o que eu estou falando? E se foi tirado? Se ela foi cortada para usar para outra coisa, toda a vara que não está em mim... Corta, que morre. Vai ser jogada no fogo, que deixa queimar lá. Outro símbolo, a estrela. Exato. Quem foi que guiou os magos para onde Cristo estava? A estrela. A estrela. A estrela é um símbolo no Natal de que as coisas apontam para Cristo, nos levam a Cristo. Veja, Deus nos quer levar a Cristo. Quando os magos não sabiam para onde ir, a estrela apareceu e disse: venha cá. E levaram eles lá. Então, quando você põe uma estrela na sua árvore de Natal, você está dizendo: olha, Deus nos leva a Cristo. Então, é um símbolo. É um símbolo. E sem dizer que Cristo é a estrela da manhã. Não é verdade? Então, tudo é um símbolo cristão. Eu não estou levando uma estrela por paganismo, eu estou levando a estrela por símbolo de Cristo. Ou não está na Bíblia que a estrela guiou? É um símbolo cristão de que Cristo é o único caminho.
que Deus quer me dirigir a Cristo, assim como levou os magos para lá, né? E falando dos magos, para aproveitar, né? A tradição diz que eram 3, mas outras dizem que eram mais, né? Mas a tradição cristã diz que eram 3, né? Que era o Melquior, o Gaspar e o Baltazar, né? É lógico que isso não é bíblico, eu estou dizendo que é a cultura. A Bíblia diz que os reis magos foram lá, mas não diz o número e nem os seus nomes. Mas a cultura cristã diz que eram 3 por causa dos presentes, que eram 3. Não é? Mas o que a Bíblia diz, qual foram os presentes? Ouro, mirra e incenso. O que eles quiseram dizer com isso? Quando deram ouro, eles estavam dizendo: cremos que tu és rei, que tu és divino. Não é? Quando deram a mirra, eles estavam apontando para a morte expiatória de Cristo. Não é? Não foi isso que foi colocado em Cristo quando ele morreu? Não é isso? Foi exatamente. Perfumado, não é? Porque ele ia ficar pouco tempo lá. Não é verdade? O incenso aponta para quê? O que diz o incenso? O sacerdócio de Cristo. É ele, o único mediador entre Deus e os homens. Não sei se você sabe, mas o incenso era usado no altar de incenso, no tabernáculo, né? E era o único que penetrava no Santo dos Santos, que ninguém podia entrar, a não ser o sumo sacerdote uma vez por ano. Mas aquela fumaça, quando saía, ela penetrava, inclusive no meio das frestas e tal, e ela chegava lá. O único que pode chegar até Deus, eu não posso, você não pode, não temos acesso, parece que não chega. Ninguém pode vir a Deus a não ser se for por Cristo. Quando ele disse o incenso, ele disse: eu creio que tu és o intercessor. Glória a o Deus. Único que intercede. Entende? E daí vem a tradição dos presentes. Né? Dê presente mesmo, irmão. Dê presente para o seu pai, dê presente para a sua filha, dê presente. Troque presente. Eu aceito. Troque presente, porque isso é festa, irmão. É festa, é alegria. E o maior presente, quem ganhou foi eu. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único presente. filho. As luzes da árvore, as luzes no Natal, porque tem muita luz, é uma tradição cristã também, como símbolo, porque a Bíblia diz que Jesus deu sua luz no mundo. O mundo estava em trevas, irmão. O mundo estava em trevas, perdido na escuridão. Não é isso? Não está lá em Isaías capítulo 9, versículo 2, se eu não me engano? Lê lá, Isaías 9, 2, quando vai falar antes do nascimento de Cristo. No versículo 2, ele diz isso. Ele diz que, olha lá, o povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. E no versículo 6 ele vai dizer que a luz é Cristo que nasceu. Entende? O povo estava em trevas. No versículo 6 está dizendo que foi Cristo que o menino que nos deu. Ele é a luz. Quando no Natal, que comemora-se o nascimento de Cristo, se enche de luzes, o que eu estou dizendo como cristão? Chega de trevas. A luz veio. E dissipou. A luz chegou. Aqui não há momento mais para ficar escuridão. Tem que iluminar. Tem que ficar luz. Claro, Jesus está conosco. Entende? E não pode ser o contrário. Eu não sei quem consegue enxergar a coisa contrária. Está lá em João 8,2. Jesus diz: sou a luz do mundo. E o sino? Eu estou falando de todos eles. Sim. E o sino? Para que serve o sino? Sempre serviu para quê? Para anunciar alguma coisa. Não é? Ou um grande evento. Despertamento. Né? A Igreja Católica, muitos anos, usava sempre o sino, hoje em dia não usa mais, mas para avisar que a missa ia começar. Olha, pastor, eu ouço ainda. Então, aonde algumas capelas, algumas igrejas. Infelizmente, alguns lugares proibiram por causa do barulho, tem gente que não aceita. Mas o sino ele tem essa função de avisar, de aviso, de ajuntamento. Né? O que acontece? O Natal é um lugar de nós anunciarmos. E o símbolo disso é o sino. Por isso que nas nossas árvores tem o sino. Olha, ei, cristão, avisa, fala, canta que Cristo está aí. Ele veio, ele nasceu. Por isso que usamos o sino. O cristianismo usou o sino como símbolo. Presentes, eu já falei, não é? E os anjos? Tem muito anjo. Ai, tem anjo. Pô, posso pôr anjinho? Ué, a Bíblia diz o quê? Quem foi que veio anunciar? Os anjos. Ah, mas aquilo é idolatria. Eu estou usando aquilo como idolatria? O que é idolatria? Precisamos definir o que é idolatria, gente. Idolatria é quando eu coloco algo no lugar de Deus. Quando eu falo assim, essa caneca aqui é meu Deus. Aí isso é uma idolatria.
Mas não é o fato de eu ter uma caneca que eu sou idólatra. Quando eu coloco um anjo ali como símbolo de Natal, eu estou dizendo, nesse dia, os anjos vieram e disseram que Cristo nasceu. Eu não posso pôr um anjo ali na árvore, mas eu posso ter na minha igreja, no meu púlpito, uma arca com os querubins, de olhando para o outro. Você foi bem. Por quê? Porque é símbolo. Mas não pode pôr. Mas o próprio Deus colocou anjos como símbolo, né? Em todo lugar. Então, irmãos, anjo simboliza a presença de Deus. E quando eu coloco o anjo ali, eu estou dizendo, Jesus está nessa casa aqui. E ele anunciou. Foi os anjos que anunciaram. Sabe por quê? Para me dar um tapa na cara e dizer, o dia que Jesus nasceu, os homens não deram nem glória a Deus. Então Deus teve que chamar os anjos para gritar, glória a Deus nas alturas, paz na terra. Então falha Esses nossa. são símbolos cristãos, não são pagãos. Irmão, isso não é símbolo pagão. Ninguém está usando isso como paganismo. Nós estamos usando isso como símbolo cristão. Você é cristão? Qual é o Deus que você serve? Cristo? Então pronto, irmão. Comemore. Comemore. E com valorize. E com muita festa. E se fizer festa, pode me convidar que eu estou disposto a participar. Pensa num cabra que gosta de festa. Eu também. Agora, ainda mais se for para comemorar o nascimento. Oh, Jesus! Vamos comemorar juntos. Ô, irmão, ponha luzes na sua casa. Deixe sua casa iluminada. E se alguém perguntar, para que isso? Fala assim, porque Jesus, a luz, nasceu. Aleluia. Quando ele veio e dissipou as trevas. Eu não gosto de trevas, irmãos. Sabe quem eu gosta não de gosto. trevas? Os filhos dela, porque eu não sou. Eu não gosto. Eu gosto de luz. Gosto mesmo. Mas é só para ilustrar que são símbolos cristãos, irmãos. Não são símbolos pagãos. Acorda. Irmãos, e aqui eu vou fazer... Eu, Jefferson, vou dizer aqui, durante a minha vida inteira, eu aprendi dentro das igrejas. Pastor Pedro também ouviu muito disso. Não pode, é pecado, é pecado, é pecado, é idolatria. E nós estamos aqui, não é nós estamos aqui para mostrar para você a luz da Bíblia. A luz da Bíblia, que não é pecado. Gente, o pecado está naquilo que aonde você está pondo no seu coração, meu irmão. É só entender a definição de idolatria. Idolatria é substituir Deus. Eu estou substituindo Deus? Aquela árvore que está ali, eu estou dizendo, essa árvore é meu Deus? Então não é idolatria, irmão. Por favor, acorda. A idolatria tem que ser consciente. Idolatria, irmão, tem que ser uma coisa consciente e voluntária. Olha, irmãos, perdoe-me aqui, mas eu preciso te dizer, tem muita gente colocando pastores, líderes no lugar de Deus. Exatamente. Ah, mas o meu pastor falou isso e isso e isso. Vê se aquilo que ele falou é coerente ou condiz com o que está nas Sagradas Escrituras. O pastor Pedro está aqui à minha frente, ele é pastor, homem de Deus, mas se a palavra dele conflitar com a Bíblia, não tem valor nenhum. Fique com a Bíblia. Exatamente. Se o pastor Jefferson falar algo aqui que contradizer a Bíblia, fica com a Bíblia. Muito bem. A minha fala não vale nada, mas o que está aqui nas Sagradas Escrituras, isso aí vale e perdura eternamente. Eu quero fazer uma ressalva, pastor. Pois não, pastor. A Bíblia e o próprio Deus usou muitos símbolos. Perfeito. Né? A Bíblia, Deus usou a arca como símbolo da presença dele. E não significa que andar com a arca para lá e para cá e quando a arca tivesse a vitória, que era idolatria. De jeito nenhum. Gente, vamos acordar. O próprio Deus construiu a arca e disse, essa arca é símbolo da minha presença. Quando eu coloco a árvore lá, eu estou dizendo, é símbolo de vida em Cristo. Quando eu coloco luz, é símbolo da luz de Cristo. Entende? Agora, irmão, é incoerente, né? Ah, mas no mundo pagão também tem árvore, também tem luz, também tem anjo, também tem... O problema é do mundo pagão. Seria a mesma coisa de dizer para o judeu, não sacrifica não, mesmo que Deus mandou o sacrifício de cordeiro, porque no mundo pagão também mata um animal. Você entende isso? Eu não posso dizer para os sacerdotes do Antigo Testamento não façam sacrifício de animal, porque o mundo pagão também faz, ou não faz? Sim. Então, se eles fazem, é problema deles. Eu estou fazendo para Cristo. Eu vou colocar mais uma pitadinha aqui, sabe? O próprio mandamento de Jesus, olha, quem não comer do meu corpo e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Isso é idolatria? Participar da Santa Ceia ou da ceia instituída por Cristo
É idolatria? Não, claro, não, pastor. Aí, não, mas não pode, pastor. Porque no paganismo também tem. E daí? Na Igreja Católica, eles comem a hóstia, Não pode. É pecado. Não, é pecado, pastor. Você entende? Então, meu irmão, vamos acordar. A Bíblia diz, conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. E, queridos, conhecer a verdade é estar atento ao que ela diz. Não é fechar os ouvidos, ouvir e falar, não aceito. Se você não quer aceitar, vive na sua ignorância, não tem problema nenhum. Para mim, não tem problema nenhum. Eu não tô aqui para tentar te mudar. Não! Se você quiser aceitar isso aqui como verdade, a Bíblia, se você quiser aceitar isso aqui como verdade, aceite. Ela fala. A Bíblia, mas não tem um versículo próprio e direto dizendo para eu fazer o Natal. E onde está escrito que não também? Se é para partir por esse princípio, mostre um texto que diz, não faça o Natal porque é idolatria. Então, meu irmão, tem algum texto taxativo? A Bíblia é análoga, irmão. Você estudando a Bíblia, você percebe que é uma festa que Deus mandou ser comemorado, o Natalis. Por que é 25 de dezembro? Já expliquei, meu irmão. Nós não sabemos a data exata. Então, o cristianismo inteiro, do mundo todo, reservou esse dia para que a gente lembre do nascimento de Cristo. Comemore o Natal, irmão. Você não só pode, como deve comemorar o Natal. Aproveite esse momento. Aproveite, comemore. Vale a pena. Se tem aqui, ó. Se tiver um conselho que nós podemos te dar, comemore. Comemore. Sabe? Proclame, fale, aproveite essa oportunidade em que as pessoas estão sensíveis, em que as pessoas estão mais perto da família, se ajuntam, que as pessoas estão mais dadas ao amor, ao perdão, e fale de Cristo, fale do perdão de Deus, fale do amor de Deus, fale do verdadeiro sentido do Natal, que é Cristo, o Filho de Deus, que se encarnou para nos salvar. Reúna a família. Reúna a família. Se você, o ano inteiro, você não conseguiu fazer isso, reúna a família. Sabe, eu vou te dar um conselho. E aqui está uma pessoa que eu não tenho, nunca fiz. Minha esposa até me fala isso, mas eu sempre tive esse conceito. Mas reúna a sua família, pegue uma árvore, sua filha, seus filhos. Fale desses princípios. Começa a montar a árvore ali, ensinando. Isso. Ensinando, olha. O cristianismo. Mostrando filho, Cristo nisso ali. Filho, olha, ele aponta para o céu. Quando Jesus veio, ele apontou lá para Deus. É o único caminho para a salvação. Olha, filho. A estrela. Essa árvore aqui, ó, as folhas estão sempre verdes em qualquer situação. Porque ela simboliza que Cristo é a nossa vida. É aquele que está nele não morre. Pronto, olha só. Olha que oportunidade. Filho, essas luzes aqui, ó, é porque o mundo estava em trevas. E a luz do mundo veio e tirou-nos das trevas. A Bíblia diz que o mundo estava nas trevas. Aí veio a luz. Cristo brilhou nas trevas e nos mostrou o caminho. Aleluia. Olha, filho, tá vendo aqui essa estrela? A Bíblia diz, ó, que quando os magos quiseram saber onde Cristo estava, ficaram pressionados, saber que o rei ia nascer. A estrela enviada por Deus conduziu eles até Cristo e não deixou eles se perderem pelo caminho. Olha, a vontade de Deus é que encontremos a Cristo, que não fiquemos perdidos. Olha só. Olha que oportunidade. Tá vendo esse anjinho aqui, filha? Tá aqui, ó. Ele simboliza que os homens rejeitaram, os homens ignoraram, mas os anjos vieram do céu e cantaram. E nós precisamos cantar. Porque eles mesmos disseram que isso é alegria para vocês. Eita! Ensina o cristianismo, o verdadeiro cristianismo. Pastor, mas lá em casa tem um Papai Noelzinho. Ensine seu filho, ó, filho, isso aqui é mito, tá? Você quer ter um Papai Noelzinho? Todo mundo tem? Pode pegar, pega esse aí, ó, um bonequinho, brinca com ele. Mas, ó, filho, isso aqui, ó. Esse sim. É mito, filho. O Natal não é isso aqui, não. O Natal é Cristo. Ensine, meu irmão, ensine. Aproveite. Use as ferramentas que estão à tua mão. Sabe, eu tô falando isso aqui e isso serve para mim. Eu tô assumindo essa responsabilidade. Minha esposa vai puxar minha orelha, minhas filhas também. Porque Pastores, façam cantatas.
Pastores, façam corais. Olha aqui, e eu já vou deixar aqui o convite para você. Nós fizemos a cantata agora no último dia 18, nós tivemos a cantata, mas na Páscoa nós faremos outra cantata. Posso falar uma coisa aqui que tem crente que vai ficar um pouquinho com raiva de mim? Será? Pode falar, pastor. Nós temos liberdade para isso. Eu vou dizer uma coisa para você. Vale muito mais você fazer uma cantata, comemorar o Natal, fazer um jogral, fazer um teatro, falar de Cristo no Natal, proclamar, fazer festa, se alegrar, do que ficar com conversa furada que se você não orar na passagem do ano, você não vai ser abençoado. Tá certo? Muito mais vale comemorar o Natal e fazer uma cantata. Exatamente. E eu vou além, pastor. São oportunidades que nós temos em mãos para proclamar Cristo, difundir Cristo, e nós não estamos perdendo essas oportunidades. Se tem algo que que eu quero deixar aqui para você, nesse momento, aproveite o Natal. Se você não teve a oportunidade de falar para alguém de um amor verdadeiro, é o momento próprio. Agora é o momento. É o momento próprio, é esse período. Se você não teve a oportunidade de irradiar a luz, pegue agora essa oportunidade. Você reflete a luz de Cristo na tua vida. Aproveite. Não perca a oportunidade. Aproveite. E nós temos perdido, pastor. Sabe por que eu falei isso aí, pastor? Porque olha, eu falo com propriedade, muito pastor diz assim, ó, muita gente, muita igreja, né, que não tem conhecimento, que às vezes carece, né, de um pouco de esclarecimento bíblico, proíbem o Natal, proíbem cantata, proíbem tal, mas fica chamando o povo, se você não vir orar na passagem do ano, você não vai ser abençoado. Meu irmão, acorda, orar, a gente ora o ano todo. A ordem não é orar só na passagem do ano. É orar o ano todo. Orar sem cessar. Isso aí sim é um tipo de um como é que a gente pode dizer quando você usa uma coisa como amuleto? Isso é um amuleto, né? E vou além, hein, pastor? Eu vou além. Já que é pra cutucar, vou dar uma cutucadinha aqui. A pessoa vai lá, passa o ano, ou ajoelha. Esse ano, pai, eu entrego aqui, porque esse ano eu vou fazer, eu vou acontecer. Mas antes de terminar janeiro, a pessoa já esqueceu tudo que prometeu. Faz tudo contrário. Não vai cumprir absolutamente nada daquilo que prometeu. E dizendo que Natal é pecado. Exatamente. E a Bíblia vai dizer o seguinte ainda para esse dito cujo. Melhor é não prometer do que prometer e não cumprir. Então, comemore o Natal. Festeje. Use desta oportunidade, tá? Se você não fez ainda, quase todo mundo hoje tem WhatsApp. Grava um videozinho ainda que curto, mencionando de 30 segundos que seja, olha, Feliz Natal, um próspero ano novo. Que Deus te abençoe, porque Ele já nos abençoou com o nascimento de Cristo. Natal é o nascimento de Cristo. Meu pastor, muito bom esse bate-papo, esse esclarecimento. Então, Gui, fecha ali na tela para nós. Jesus, a razão do nosso Natal. O Natal que comemoramos é o Natal de Cristo, não é o Natal secular. Jesus é a razão do nosso Natal. Pronto. Nada mais que isso. Meus queridos, que Deus abençoe. Eu quero aqui externar minha gratidão a Deus pela vida do pastor Pedro, mestre. Falamos demais. E hoje eu vou dizer, pastor, eu saio daqui, cresci espiritualmente. Por quê? Porque até para mim, eu tirei alguns mitos, alguns preconceitos. É exatamente isso. Eu, Jefferson, estou me libertando de vários preconceitos que eu tinha. Ô, Glória, conhecereis a verdade nos libertará. E eu estou saindo daqui liberto. Esse ano não vou fazer, mas o ano que vem minha casa estará toda iluminada. E se esse ano eu dediquei bastante tempo para fazer a iluminação aqui da entrada da onde eu moro, o ano que vem vai ficar mais bonito ainda. Glória. Meu pastor, bonito. Que Deus abençoe. Amém. Muito obrigado. Amém. Muito obrigado. Foi Amém. esclarecedor. Amém. Eu cresci mesmo. Me edifiquei aqui. Eu e eu quero agradecer a Deus por isso. E pela oportunidade que o Senhor me deu
Eu também. de aprender com o senhor. Amém, obrigado. Gui, eu quero agradecer você também, mais uma Tá no vez. bastidor, mas Tá ajudou ali, muito. tem trabalhado bastante, sempre tá se empenhando para que tudo isso aconteça. Guilherme, Deus abençoe a tua vida, meu filho. Pastor, suas considerações finais, depois já a hora, nos abençoe e nós estaremos As terminando. considerações é exatamente o cristão que se preza não só pode, como deve comemorar, festejar, falar sobre Cristo e o Natal. Glória a Eu Deus. acho que isso é fundamental para o cristianismo, né? Isso é cristianismo. E na oração, não sei se você concorda, a Bíblia diz que quando dois concordam, né? Então a gente poderia agradecer Aleluia. o nascimento de Cristo. Amém. Vai ser um momento propício. Amém. Vamos orar? Vamos lá. Senhor, Sim. nosso Deus e nosso Pai. Olha, Senhor, nós estamos aqui prestes a comemorar o Natal, estamos chegando no dia 25, e eu, junto com toda a cristandade no mundo inteiro, Senhor, quero agora aqui, Senhor, agradecer o maior presente que Deus Pai nos deu, que foi Cristo Jesus, o Deus verdadeiro que se encarnou, habitou entre nós e vimos a glória do unigênito do Pai. Muito obrigado, Senhor, porque se o Senhor morreu, se o Senhor ressuscitou, foi porque o Senhor nasceu. E se os anjos festejaram e nos cutucaram dizendo que isso é para nós, muito obrigado, Senhor. Me ajuda, Senhor, a sempre lembrar e festejar esse evento que foi um evento maravilhoso, o nascimento de Cristo Jesus, o meu Salvador. Muito obrigado, Senhor. Amém. Amém. Eu agradeço a Deus, porque aprender e conhecer a verdade é libertador. Tira um peso muito grande das minhas costas hoje. Meus queridos amigos e irmãos, que Deus abençoe as vossas vidas. Querendo Deus e provendo-nos condições, nós estaremos aqui ainda amanhã, 7h20, nós estamos entrando no ar com o nosso devocional. A todos, sem exceção, um grande abraço. Lembrando sempre, Deus tem vida nova para vocês. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor e tchau, tchau.